Fala, meu povo! Finalmente viemos falar de Big Little Lies. Então, pra quem acompanha a Que gente música foi essa? da abertura de Big Little Lies. É verdade. Pra quem acompanha a gente nas redes sociais, vocês sabem que na semana em que terminou Big Little Lies, a gente tava indo pra San Diego Comic Con. E aí a gente acabou não assistindo o episódio, ficamos sem fazer live também, sem fazer o vídeo. Demoramos a assistir, assistimos no domingo passado, que foi exibido o último episódio de Euphoria. E aí a gente assistiu Big Little Lies e Euphoria. Só que deu ruim na minha garganta. Tô 100%? Claro que não. Mas já tô aqui falando que nem um papagaio aleatório. Não é não? Papagaio aleatório. Sou eu, que nem Entendi. o Iago. Entendi. Um papagaio aleatório. Olha, você tá cantando do Jafar! Referência. Aê, Brasil! Estou aqui de Jafar em homenagem ao meu Iago. E aí, a gente decidiu então hoje bater um papo sobre o final da temporada. Teve muita especulação, pessoas perguntando se a temporada foi ruim e aí por isso não valia um conteúdo sobre a temporada. Não é essa a questão. A gente não deixa de fazer isso por não gostar do final de uma série. A gente fala sobre isso. Será Mas esse não é um o caso. spoiler? Não é o caso. Não é o caso, já vou falar aqui. Minhas meninas não me decepcionaram. Talvez eu tenha tido uma visão um pouquinho diferentona do final, e aí é bom a gente conversar pra gente se entender aqui. Todo mundo dizer o que achou, né, do final da segunda temporada. Assim, começando, eu acho, falando sobre o final, que é meio que o que importa desse episódio final, tem um desdobramento de todo o julgamento e as reviravoltas que rolaram lá, quero falar sobre isso. Mas pulando já diretão pro final, assim, e como terminou, eu entendo a decepção de muita gente, porque meio que terminou como da primeira vez. Terminou sem um fim. E aí as pessoas já ficam preocupadas. Se renovar para uma terceira temporada, a gente vai ter mais uma temporada sem fim? Tipo, é o estilo da série, terminar sem fim, sem botar um ponto finalzão assim? O que você acha? Então, a história inicial foi baseada num livro. Sim. Que termina daquela forma. Então, não termina como terminou a primeira temporada. Não é. Mas ela termina meio que sem um direcional também. Mas num contexto de contação de história, a gente entende a decisão. E a gente estava feliz com uma temporada só. Sim. Porque já tinha sido falado antes. Sim. Tipo, era uma minissérie. Quando eles renovaram a segunda temporada, eles criaram uma expectativa na gente. De botar um desfecho. E colocaram a Meryl Streep na cara. É. Pra ser a vilã da história. Pra ser quem realmente trazia tirar a poeira debaixo do tapete. Tirar aquelas atrizes, aquelas personagens ali da zona de conforto mesmo, sabe? Elevar o nível de atuação, falando aqui das atrizes na vida real, e ao mesmo tempo elevar o incômodo da história. Ter alguém ali dentro que fica cutucando e falando, mas calma, essa história tá mal contada, vamos ver isso daí melhor? Enfim, eles conseguiram as duas coisas. Mas o que acontece? Eu acho que a série, ela tinha como, essa segunda temporada, ela tinha como princípio colocar um grande suspense na gente qual seria o desfecho delas. E eu achei o final covarde. Na hora que terminou, a primeira coisa que Panda falou foi isso. Falou, achei covarde. Porque, novamente, eles trouxeram os problemas individuais de todas elas, das 5 de Monterey. Trouxeram a Meryl Streep ali pra história como Mary Louise pra ser esse incômodo, pra ser essa referência da sociedade questionando e não aceitando aquele final pacífico ali pra todas elas, questionando o mistério. E aí, no final, eles entregaram um silêncio com uma ação que era todas entrando na delegacia e você fica novamente pensando, mas o que aconteceu então? Então, sabe o que eu acho? Qual foi o grande problema? Essa última temporada, ela foi dirigida novamente por uma mulher. Sim. Que tinha uma história na cabeça dela. Não, novamente não. Eu acho que a primeira temporada foi por um homem, não foi? A primeira temporada foi por um homem. Aí essa temporada foi por uma mulher. Sim. E tava finalizada. E essa diretora foi nas redes sociais falar que a HBO tava reeditando, junto com o diretor da primeira temporada, os episódios. Isso gerou um certo conflito, porque a HBO falou que não, que nada disso aconteceu. Que tudo estava sob conhecimento de todo mundo. Aí fica aquela questão da gente ficar sabendo fofoca, rumor e não saber o que pensar também. A mulher é diretora, cara. Eu não tenho o que negar.
Se tinha uma cena da Mary Louise tomando uma sorvetada, tinham várias outras cenas Que ali. poderiam estar também na história, Sabe o que me né? pareceu? Pareceu que a ideia era a Mary Louise levantar a poeira do tapete e elas saírem daquelas mentiras que Aham. são as vidas delas. Então, mas eu acho que aconteceu qual era a proposta da Eu temporada. acho que muita coisa ficou escondida, Cris. Então, mas é porque tem muita gente que espera que o objetivo dessa segunda temporada seja alguém se entregar ou esse caso ser finalizado. Eu acho que a Mary Louise ela vem pra dar um tapa de vida nelas todas ali. Todas elas mudaram de vida no final da temporada. Tipo, todas, 100% disseram não para as suas mentiras, não para os seus estilos de vida luxuosos e cheios de regalias e cheios de falsidades e falsas aparências, para poder viver vidas reais, sabe? Todas elas enxergaram que tem família, que tem filhos, que tem deveres, enfim, elas realmente evoluíram como pessoas. Tipo, as cenas da Nicole Kidman no julgamento. São maravilhosas. Meu Deus do Nossa, céu, o que que é aquilo? A forma com que ela coloca a Mary Louise contra a parede, sabe? Decidida, dona de si, lembrando que ela tem uma carreira. Ela não tinha pensado nisso até agora, sabe? Do tão afogada em submissão que ela tava na vida dela inteira. Mas, por exemplo, aquele lance. Eu não entendi muito bem o lance da mãe agora eu esqueci o nome dela, da Bunny. Ah. Que ela tava vendo a filha se afogando, mas era uma metáfora de que ela tava afogada nas mentiras. Não sei Mas se ficou era uma meio tipo. metáfora, eu não sei. É porque a mãe, esse centro, esse núcleozinho da Bonnie ali, ele é meio confuso porque tem um lado místico misturado com o lado religioso, misturado com as crenças de uma mãe. Mãe tem sexto sentido com relação aos seus filhos o tempo inteiro, misturado talvez com uma doença que ela mesma tivesse, sabe? Uma depressão que ela tem em consequência dos anos de alcoolismo e de tudo que ela fez com a própria filha. Tipo, ela oprimia a filha, batia. Então, assim, não era também uma família 100% perfeita. Eu acho que Big Little Lies é uma. Enfim, o nome é Big Little Lies porque todas elas vivem vidas de muitas mentiras. Sim. E são mentiras, às vezes, grandes o suficiente para fazê-las acreditarem nessas mentiras e acharem que essa é a vida delas. A Renata é um dos maiores exemplos disso, assim. A gente tá vendo desde o início da segunda temporada o marido dela cometeu um crime, foi levado pra cadeia, saiu da cadeia, ela teve todo o dinheiro dela retido, ela teve a queda da ascensão que ela tava tendo na carreira dela, tipo, ela ia ser capa de revista, isso foi cancelado. Ela perdeu todos os bens que ela conquistou como mulher empreendedora. Aí nesse último episódio ela descobriu que o marido traía ela com a babá. Caraca, tipo, e ela só superava. E a gente ficava vendo aquilo episódio a episódio pensando, por que que ela tá superando? Não. Por que que ela já não deu um chute na bunda desse homem, gente, que é um encostado, que não faz nada da vida? O trenzinho foi o limite, né, cara? Mas quando chegou no trenzinho e ela viu que aquilo não ia ter fim, que ela não era uma mulher respeitada. Tipo, o dinheiro que tinha em casa era por causa dela. As conquistas deles sociais eram por causa dela. Quando ela viu que era ela quem fazia tudo e ele só era um cara encostado, aí ela estourou. E aí ela quebra trenzinho. E ela se desvinculou das quebrou o correntes, quarto sabe? inteiro. Sim. E ela se libertou daquelas correntes ali, de ficar sendo a provedora do lar. Ah, vá te catar. Não em cima Não, mas de mim. assim, até elas irem pra delegacia, o episódio tava incrível. Tava incrível. Todos os personagens estavam tendo um desfecho legal. A ascensão da Nicole Kidman no tribunal. Tava linda. Tipo, ela não acreditou em nenhum momento na advogada. A advogada tava numa aceitação por seguir o mesmo caminho que ela sempre seguia. Do politicamente correto, Exato. né? Do tipo, não vamos arrumar confusão, não, Exato. pra ver se você consegue o mínimo. Então, assim, a própria atitude da advogada demonstrava pra ela que ela tava errada na história. É do tipo, fica quietinha. Não, eu tenho muito o que falar aqui nessa história. Fala sério, passei anos apanhando. E achar aquele vídeo foi providencial, né? Foi. E é legal, né? Porque teve a sanção, inclusive, da Mary Louise. Porque ela viu o vídeo, ela não aceitou, aí no dia seguinte ela foi e falou, eu não esperava que fosse daquele jeito. Mas gente. E a Nicole Kidman falou uma parada que eu vim falando há vários episódios, tipo, se ela criou o marido que fez aquilo tudo,
Por que que ela não faria a mesma coisa com os netos, sabe? O que que Exatamente. garante? E isso foi muito bem usado por ela no meio do tribunal, Sensacional, né? sensacional. A cena do tribunal, pra mim, é a favorita da temporada inteira. Eu achei fantástica demais. Mas então, aí Muito de valor. nesse tribunal, tem uma cena. Lembra que a Mary Louise e a detetive estão vendo na televisão as filmagens? Aí nesse episódio apareceu a cara delas, Sim. quando a tela apaga e volta. E aí, essa detetive, ela tá lá no tribunal, Ela tá olhando pra desde o elas. início, sim. Tem algumas paradas que elas falam ali que a detetive, em vez de olhar quem tá ali conversando, que no caso é a Nicole Kidman, ela olha pras outras. Sim, que ela quer ver a reação, Ela né? quer ver a reação delas, porque faz parte da investigação. Eu achei que isso seria sensacional pra uma próxima temporada. Fazer parte de uma investigação. Só que como termina com elas, com a ideia delas se entregarem, porque elas não se Então, eu entregaram. não acho que elas se entregaram. Já vamos pra esse campo, então. Vamos embora. Eu acho que a Bonnie vai se entregar. Porque das cenas finais do episódio, a Bonnie é a única que tá em casa se despedindo. É. E aí o pai e o marido dela, aliás, belíssima tirada de chapéu pra Bonnie aqui, que virou pro cara que tava casado com ela e falou: Cara, eu não te amo. Essa é a verdade. Sabe? Tirei um peso das minhas costas e agora eu vou pra prisão. E aí ela vira. Não, mas ela é a única que se despede, né? É. E aí o pai até fala: Tipo, você tem certeza que você não quer que a gente vá com você? E ela fala: Não, não precisa. Ela chega e depois todas as outras chegam. E as outras chegam meio que em tom de acompanhar. Eu fiquei com essa impressão, assim, de que elas estão indo acompanhar a Bonnie. Ela vai se entregar, ela precisa fazer isso, porque senão ela vai viver doente a vida dela inteira e é uma grande mentira. Não. Agora, a grande questão jurídica desse rolê. Todas elas são cúmplices da Bonnie. Exato. E por elas terem escondido a verdade da lei, elas são Alguma coisa vai criminosas também. acontecer. Não, elas são criminosas. Tá errado tanto quanto, Sim. né? Pois é, então a gente não sabe como seria o desenvolvimento de uma terceira temporada. Lembrando que tanto a Reese Witherspoon quanto a Nicole Kidman, que são produtoras da série, foram questionadas sobre a terceira temporada. E elas disseram algumas coisas muito importantes, do tipo, existe história para uma terceira temporada? Existe. Podemos fazer uma terceira temporada? Podemos. Sabemos se é o correto? Não sabemos. Sabemos se vai ser por agora? Não sabemos. Estamos vendo, estamos esperando, as coisas vão acontecer do jeito que tiverem que acontecer, as coisas vão se alinhar, como sempre foi em Big Little Lies, sabe? É uma questão, essa é uma série para elas muito pessoal. Todas as atrizes que fazem papéis principais em Big Little Lies são muito militantes e ativas, principalmente a favor das mulheres, em todos os movimentos que surgiram nos últimos anos. E elas levam questões presentes, questões que são realmente problemas na sociedade com relação a mulheres. Todas elas sofreram opressão ao longo de toda a vida. E por conta disso, elas se esconderam atrás de estereótipos que são aceitáveis pela sociedade. Uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa participante da escola, uma boa funcionária, uma boa empresária. É tudo escondido atrás desses padrões sociais que você encaixa a mulher e aceita que tá tudo bem ali. Então elas precisam encontrar esse ponto de novo para fazer a terceira temporada. Uma história que seja realmente relevante. É um mais do mesmo, mas a vida das mulheres em sociedade é um mais do mesmo, realmente. Só que entregue uma pimentinha a mais, entendeu? Eu acho que falta essa pimentinha. Eu acho que podia parar na mensagem. É. Quando ela mandou mensagem assim, a gente não sabe qual é a mensagem, mas eu imagino que seja, vou me entregar à polícia. Mandou pra todas elas. Eu acho que faz parte do mistério não saber, né? Exato, quando elas pegarem o celular e ler a reação de cada uma, o momento que cada uma tá, eu me reatei com meu marido e tipo, nossa. Mas aí você não acha que isso daí estraga o plot da terceira temporada? Porque como eles não entregaram agora as reações delas, eles estão com uma página em branco pra construir o que eles quiserem pra uma terceira temporada. Tá livre pra ouvir o público, pra ver a reação, pra saber o que as pessoas querem, pra entender quais são os melhores caminhos e entregar realmente o que o público quer numa terceira temporada, que eu espero que seja a última temporada, caso tenha. Não acho que precise ter mais do que 3, realmente, assim. É uma história muito dramática, muito densa, mas eu acho que ela já deu o recado, já repetiu o recado,
Então eu acho que agora a gente pode só fazer a terceira via, autenticar e tá ótimo. Não É. precisa mais do que disso, não. Não, a gente precisa da terceira temporada. Precisa, agora precisa. Pra botar um fim na história. Eu dou 5 coxinhas pra segunda temporada de Big Little Lies. É o tipo de história que eu gosto muito. Pra quem lê e leu a vida inteira dramas de Sidney Sheldon, que era 100% isso. Investigação criminal, com um drama bem feminino, com protagonistas bem femininas e bem fortes, assim. Eu acho que Big Little Lies é um prato cheio. Então, se você também é fã de histórias investigativas e também gosta de Sidney Sheldon, de Big Little Lies e várias outras, conta aí pra mim que eu quero saber. Eu estava dando 5 coxinhas até o final do episódio. Não gostou mesmo. Mas, cara, depois dessas notícias e depois do que eu vi no final, eu caí pra 3 coxinhas. Ele não gostou mesmo. Tipo, 3 coxinhas é ok. Mas eu não esperava que fosse o final ok. Ele queria um final estonteante. Eu queria um final que... É uma série onde Nicole Kidman e Meryl Streep estão protagonizando, cara. Eu queria um final sem coxinhas. Mas eu aí, queria ver deixa eu te Meryl Louise incomodar. tomando Deixa eu te sorvetada. incomodar um pouquinho. Se fosse um final estonteante, não seria ficção demais? Mas é ficção. Então, mas eles querem muito dar lições de vida real na Mas série. então não coloca uma cenoura tão gigantesca na minha frente pra eu querer tanto isso. Tá bom. Comenta aí, então, o que você achou do final da segunda temporada de Big Little Lies e, principalmente, se você está ansioso ou ansiosa para uma terceira possível temporada. Olha. Caso Dona HBO venha confirmar essa produção incrível. Acho que tudo depende do Emmy, que vai rolar agora no segundo semestre. Mas você acha que rola pra elas? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a Renata foi muito bem. A Laura Dern. Ela Mas foi sabe com maravilhosa. quem que ela vai concorrer, né? Ela gritando do tipo... eu nunca vou deixar de ser rica! Eu não gosto Não dela. me deixa! Eu não gosto dela. Acho que todas elas foram bem incríveis. Sim, A sim. Nicole Kidman foi bem incrível nas Nossa, crises foi. dela todas da temporada inteira. E a Mary Louise com aquela prótese maravilhosa, quer dizer, a Mary Streep, com aquela prótese maravilhosa como Mary Louise tava Que divina. prótese? No dente. Gente, eu não reparei. Não é a Mary Streep aquele dente ali, não. Gente. Comenta aí o que você achou então de Big Little Lies, que a gente quer saber a sua opinião. E lembre-se sempre, a gente tarda, mas não falha. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.